Veio a ira, dá lugar à ira. A pessoa se enraivece, fica irada, mas ela não se vinga. Deus é que vai nos vingar. É o que diz aqui. Deus é que vai nos vingar. Glória a Deus. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20 vai terminar em 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é isso, gente? Na consciência vai estar queimando da pessoa. Brasas vivas sobre a sua cabeça, é isso. Na consciência da pessoa vai estar queimando. E é fulano. Romanos capítulo 12. Como seguir, né? Como seguir a Jesus, a parte 2 da mensagem. A Bíblia toda tem esses ensinos. E a parte 1 também está aqui no canal da igreja, na playlist da igreja. Que o próprio Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir a mim, seguir a mim, negue-se a si mesmo. Não pode amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, do que e a sua própria vida, né? A si mesmo também, do que a mim. Então, como seguir a Jesus? Primeiro, colocar ele em primeiro lugar. Também falamos que Jesus não nega os valores de relação familiar. Mas nada nem ninguém pode estar acima dele, da relação com ele. Primeiro ele. Diga glória a Deus. E Romanos 12 também nos ensina como seguir a Jesus, continuarmos, né? Primeiro, o próprio Senhor Jesus disse como devemos tomar nossa cruz diariamente e segui-lo. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já vai também nos ensinando como mais coisas, como devemos nos portar e seguir a Jesus nessa terra, né? Neste mundo, como devemos agir. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como seguir a Jesus? Está aqui, ó. Apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo. Mas o sacrifício da cruz já foi feito, pastor. Que sacrifício é esse que está falando aqui? É o sacrifício de que Jesus falou. De negar a nós mesmos, a nossa própria... hoje eu não quero ir para a igreja, eu não estou com vontade. Hoje, esse mês eu não quero fazer isso, não quero fazer assim, não quero... Não. Estamos em jejum. Eu não quero jejuar, pastor. Estamos em jejum. Um tempo de jejum, a semana do jejum. Sacrifício da nossa carne do jejum significa isso. Sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É o que Jesus falou. Aquele que não negar a si mesmo, não aborrecer os outros, que significa amar menos, e depois a sua própria vida aborrecer a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então eu quero seguir a Jesus. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Vou passar pelo batismo nas águas. Como seguir? Dessa forma, como Jesus falou, e aqui, ó, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que mais? Santo e agradável a Deus. Santo significa separado para Deus, separado para o Senhor, separado das coisas erradas. Antes a pessoa vivia nas práticas erradas, agora não. Então o verdadeiro evangelho, o cristianismo, um verdadeiro discípulo não é aquele que dá a paz do Senhor, que vê, ouve as músicas, canções, lê a Bíblia, vem à igreja somente. Não, porque às vezes no seu coração é só vir um problema, é só vir uma tribulação que ela já larga tudo, ela já deixa de vir à igreja, já deixa de orar, já deixa de ser fiel a Deus, de dizimar, ofertar, jejuar, ler a Bíblia, as coisas que todos nós devemos fazer. Então o verdadeiro discípula de Jesus que segue, não é só quem dá a paz do Senhor, que está lá orando no monte, na rua, e anda com a Bíblia debaixo do braço, ou na mão, para lá e para cá, ou se veste assim, ou de terno, gravata, ou... Não são essas coisas. Mas esse daqui, ó, quer seguir a Jesus? Como devemos seguir a Jesus? Jesus falou: tome a sua cruz diariamente e siga. Negue a si mesmo. O que mais? Oferecer, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, separado das coisas desse mundo e agradável, que é o vosso culto, o quê? Racional. O que é racional, gente? Nós, com raciocínio, como a irmã falou ali, a pessoa, ela pensa, entendeu? Não é algo aleatório, não é algo de outro mundo. É lógico, existe o sobrenatural de Deus, mas Ele quer que racionalmente você e eu sigamos. E tem pessoas que não estão raciocinando. Como assim? Ela age e daqui a pouco está tomando outras atitudes, indo para outro rumo, afastando de Deus. É só raciocinar e pensar: eu vou oferecer o meu culto com entendimento, racionalmente, para Deus. Ou seja, não olhar para trás. Olha o versículo 2, o complemento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. O século da época, né? Que o apóstolo Paulo escreveu, e o atual também, porque a palavra ela é do passado, presente e do futuro. A palavra de Deus é em todos os tempos. Jesus falou: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Então diz assim, ó: não vos conformeis com este século, este tempo neste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então preste atenção nisso aqui para a gente seguir. Nós temos que comprar, vender, temos que fazer todas as coisas nesse mundo, viver. Mas agora eu aceitei Jesus, agora eu estou seguindo a Jesus. Como eu vou segui-lo? Como o próprio Senhor falou, negando a nós mesmos, tomando diariamente a nossa cruz. E aqui, ó, apresentando o nosso sacrifício, nosso corpo como um sacrifício vivo para Deus, santo
oferecendo o culto racional e não nos conformando com este mundo. Tem pessoas que se conformam, não é assim mesmo, agora o mundo mudou, a vida agora é assim, é assado. Não, gente, não aceite, não se conforme. Pastor, mas eu estou enfermo, estou quase partindo dessa vida, deste mundo. Fique com o que está escrito, até o último instante da nossa partida, eu creio na palavra de Deus. Jesus levou sobre si as dores e a enfermidade, o que a palavra de Deus é a verdade, diz é a verdade, e eu vou até o fim, confiando e confiante na palavra de Deus. Mas o mundo mudou, mas a vida mudou, mas isso, aquilo, outro mudou. A idade chegou, mas é como diz, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus diz: seca-se a erva e cai a sua flor. O homem é erva, o homem é mulher. Nós somos como a erva, vai se secando, né? Vai passando o tempo. E a sua flor, a glória do homem e da mulher, o seu orgulho, a sua glória é como a flor da erva, cai. Então, a pessoa, nós vamos envelhecendo, vamos secando, não é isso? E vai envelhecendo, o orgulho, a glória vai caindo. Pode ter bens materiais, pode ser uma pessoa influente, não tem jeito. Ela vai sentir o peso. Todo ser humano vai sentindo o peso do envelhecimento. Então é o que a Bíblia diz. Mas o que não muda? Não mudará. Tudo isso vai acontecer. Mas a palavra do nosso Deus diz lá em Isaías, subsiste eternamente. Ou seja, não vai mudar. Então nós temos que entender isso e guardar isso. E não nos conformar com esse século. Mas agora é assim mesmo. Agora o mundo está virado, está mudado, as coisas... Não. Está aqui, ó. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente vai sendo renovado em Deus e renovando através da Bíblia, da palavra de Deus, a nossa mente, a nossa fé. Amém? Nós vamos renovando. E nos lembra aquele outro texto que diz em Coríntios, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso exterior, gente, é a idade, é o nosso corpo, também são as atitudes. Às vezes tropeçamos, falhamos porque somos errados, pecadores mesmo. Mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova. Diga glória a Deus, aleluia. Deus está nos renovando nesta manhã, está nos renovando através dessa palavra, nos ensinando como devemos continuar seguindo ao Senhor Jesus e sendo renovado. Diga glória a Deus. E tem um propósito, diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então, para que a gente venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é maior, é melhor. Entendeu? É você estar aqui na igreja, nós estarmos aqui unidos como igreja. É nós vivemos o nosso dia a dia debaixo da palavra de Deus e não debaixo de sentença de homens ou do passado ou desse mundo. Então, não nos conformarmos significa isso, porque tudo vai passar. Glória a Deus. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. No verso 9 agora, pule por favor para o verso 9. No verso 3, eu estou pulando, é o verso 8, fala dos dons espirituais na igreja, porque a pessoa aceitou, né? Agora ela está na igreja. Eu vou rapidamente falar aqui do verso 3 ao verso 8. E agora, pastor, como seguir a Jesus? Agora ela congrega na igreja, cada um tem uma função na igreja, nós somos o corpo de Cristo. Aqui no versículo 3 até o 8 fala que nós somos membros do corpo de Cristo. E os membros... Diz aqui, ó, por exemplo, no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então cada um tem dons, ministério, o que exorta, o que contribui, ajuda e com liberalidade, versículo 8, não é isso? Quem está entendendo, amém? Então é dizimando, ajudando, ofertando, evangelizando, orando, ajudando o irmão, a irmã, ajudando o pastor, orando pelo irmão da esquerda, da direita, orando pelo pastor, também preciso da sua oração. Amém, gente? A família, o verso 3, nós vamos lá para o 9, mas o 3, deixa eu ler, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas começa a pensar além do que convém. Ela começa a se achar melhor do que os outros, do que um irmão ou irmã. De repente uma igreja tem vários pastores, vários obreiros, e começa a querer, ou vários músicos, né, instrumentistas, e começa a pensar além do que convém. Em vez de entender que somos um corpo, somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo, cada um com a sua função. E mesmo os que têm a mesma função, existe uma hierarquia, não é isso? Os ministérios dos pastores, os músicos, a igreja, os obreiros e assim por diante. Então, não pense além de si mesmo, além do que convém. Devemos seguir e ser juntos, unidos como igreja, e seguir a direção de Deus através do líder, da liderança, aonde nós congregamos, aonde você congrega, que nos assiste também aqui no canal da igreja. Glória a Deus. Versículo 9, como seguir a Jesus? Então, para nós individualmente, a parte 1, aqui a continuidade da parte 2 também, e depois no convívio da igreja, nos tempos atuais. E no mundo, nesse século, não nos conformamos, não aceitando, seguindo a palavra de Deus. Não, mas agora estão ensinando que tem que ser assim, as crianças, os jovens, as pessoas que tem que aceitar isso, aquilo, outro. Vamos ficar com o que diz a palavra de Deus: amar o próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas,
nós devemos. É um mandamento, é o que a Bíblia diz. Amém, gente? Os princípios de Deus, aquilo que Deus condena que está errado, é errado. Não tem como dizer que é certo. É o Deus, o Criador, e o nosso único Senhor e suficiente Salvador, nosso Pai. Glória a Deus. Verso 9, o que mais? Como seguir a Jesus? O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? É a pessoa usa máscara, hipócritas, né? Fala de artista, a pessoa ela atua. Então é ser verdadeiro. O amor seja sem o artifício do artista, né? Do fingimento. O que mais? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então detestar o mal, as coisas erradas, e nos apegar às coisas boas, ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, de família. Então, nós somos a família da fé. Então devemos nos amar, perdoar, suportar até. Nos fala, no zelo, quer dizer, no cuidado, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a pessoa está servindo a Deus, ela ser fervorosa e não desanimada, não, entendeu? Fria, fervor. Lembra da água fervendo, aquelas borbulhas, entendeu? Borbulhas, fervorosa no espírito. A pessoa não vem para a igreja, às vezes, pastor, vem com desânimo, vem com um problema, vem com uma dor, mas vem e chega aqui, ora, clama, Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, também eu vim prestar um culto racional, com raciocínio, com entendimento. Você entende o que você está orando, falando, o que está sendo ensinado, pregado na igreja. A pessoa não age com hipocrisia, com artista aqui na igreja, glória a Deus, mas lá no trabalho, na rua, na família, está xingando, está murmurando, reclamando. Como seguir a Jesus verdadeiramente? Quem está entendendo? Amém, gente? Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. É tudo que a nossa vontade não quer fazer. Olha aqui, ó, presta atenção nisso. O que é a esperança? A pessoa está esperançosa da resposta, do milagre, das mudanças. Nós esperamos as mudanças, as coisas mudarem. Não, eu espero que esse mês venha a ser diferente. Como é que a pessoa vai esperar se ela está passando por uma luta? Há muitos de nós esperamos às vezes com tristeza. Mas a palavra está dizendo, espere com alegria, regozijai-vos. Está demorando a bênção, a resposta, a mudança? Alegrai-vos na esperança. Por quê? Porque a espera não está em homens, não está no médico, não está no pastor, não está numa religião, não está numa igreja. A esperança está em Deus. Diga com o pastor, diga, a minha fé e a minha esperança estão no Senhor. A nossa fé e esperança está em Deus. É Deus que vai enviar o milagre, amém? É Deus que vai fazer com que esse remédio do tratamento que está sendo feito venha dar resultado. É Deus que vai trazer o livramento dessa... Ah, pastor, estou com medo dessa doença, estou com medo desse vírus, estou com medo desse diagnóstico, estou com medo do que o médico falou. Mas eu espero em Deus. Então a pessoa vai se alegrar porque a esperança dela está em Deus. Quem entende? Amém? Entendeu? Sede pacientes na tribulação. É tudo que a gente não quer. Na hora que está passando pela tribulação. A gente quer que passe logo, que vá embora logo. Como é que eu vou ser paciente? Como é que eu tenho? Tá aqui, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, na hora que veio a tribulação que está vindo, a gente tem que ter paciência. Pastor, não tem. Então, busquem Deus. Senhor, me ajuda. Dá-me paciência, Senhor. Sermos pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Está orando pelo milagre. Então, persevera. Terça-feira, né? Que a gente tem o escuto aqui. Terça, sexta. Aqui agora no canal da igreja temos as orações também. Junto com os testemunhos. E vamos ter mais, né? A oração, testemunhos, a palavra. Voltando aqui, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverante. Orou, ora de novo, gente. Colocou o pedido aqui, coloca de novo. Vamos levar um monte, estivemos no monte nessa sexta-feira. E vamos estar novamente orando, todo mês subimos um monte. Perseverantes, quem entende, diga glória a Deus. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então abençoar o irmão, a irmã, aqueles que estão falando mal de você, de mim, da igreja, a gente abençoa e não dá ouvidos, deixa para lá a fofoca, a calúnia, porque a palavra diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Compartilhai a necessidade dos santos, está com necessidade, você avisa que o pastor, a gente pede ajuda aqui na igreja, para ajudar uns aos outros, mas somos uma congregação pequena ainda, e às vezes não temos muito, mas a gente faz a nossa parte, mas a esperança está em Deus, a pessoa não retrocede. Ela fala, ela bota para fora, ela vem congregar, ela firma os passos. Amém, gente? O que mais? Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É não sermos egoístas ou pensarmos só em nós mesmos.
mas vermos a dor alheia do irmão, da irmã, orar por ela, lembrar lá na sua casa, aqui na igreja, lembra do irmão, da irmã. Alguns que não estão vindo, não puderam vir, estão enfermos, doentes, ou com algum problema que não sabemos. Nós mandamos uma mensagem essa semana, não foi? Eu mandei uma mensagem para todos, olha, até avisa se você está enfermo que a gente vai aí visitar. Outros, pastor, eu não posso ajudar na igreja com uma oferta. Olha, você não vem para ajudar, você vem para orar. Então venha para o culto, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Quando não pode ajudar, não ajuda, mas quando puder, ajuda, não é isso? Mas seja fiel a Deus, sobretudo. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então é não sermos sábios. Não, eu entendo dessa forma, eu creio dessa forma e... Não, isso é a pessoa está sendo sábia aos seus próprios olhos. Porque às vezes o Espírito Santo está trazendo um novo entendimento, está trazendo uma nova direção e a pessoa se fecha. E em lugar de ser orgulhosa, a palavra diz para nós, condescendei com o que é humilde. Então estejamos juntos com quem é humilde. Os orgulhosos a gente deixa de lado. Encontrou na rua, no monte, aqui na igreja, em casa, na família. Não, ficamos com a humildade com os que são humildes, não sendo sábios aos nossos próprios olhos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não torneis a ninguém mal. Estamos pregando, né? Como seguir a Jesus. É uma sequência, tem vários textos. Essa é a parte 2 da mensagem. Jesus, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é não pagar o mal com o mal, sermos esforçados para fazer o bem perante todas as pessoas, fazer a nossa parte, fazer o bem. Quanto depender de vós, quer dizer, o que diz respeito a mim e a você, nós devemos ter paz com todos, fazer a nossa parte para ter paz e levar a paz, trazer a paz e não as brigas a contenda. Mas por que diz quanto a depender de vós? Porque tem coisas que às vezes não cabe a nós. Quando chegar aquela situação que não depende de você nem de mim, aí não tem jeito, entendeu? Você deixa para lá, sai de perto, deixemos para lá. Mas aquilo que nos diz respeito, a gente tem que fazer a nossa parte para ter paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Diga aleluias. Aleluias quer dizer louvado seja Deus. Veio a ira, dai lugar à ira. A pessoa se enraivece, fica irada, mas ela não se vinga. Deus é que vai nos vingar. É o que diz aqui. Deus é que vai nos vingar. Glória a Deus. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20 vai terminar em 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é isso, gente? Na consciência vai estar queimando da pessoa. Brasas vivas sobre a sua cabeça é isso. Na consciência da pessoa vai estar queimando. E fulano, eu fiz o mal e ela me devolveu com o bem. Fulano fez isso, ciclano, beltrano. E olha aí o que eu estou recebendo de volta. Eu não estou recebendo mal. Então a pessoa, entendeu? Alguns que eram nossos inimigos vão se tornar até amigos. Não todos, tá? Mas alguns podem se tornar. Pode acontecer isso. Por quê? Porque você e eu deixamos Deus nos vingar. É Ele que vai nos vingar, não nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Quem entendeu? Isso aqui é a parte 2. Como seguir a Jesus. Como seguir a Jesus. Como devemos seguir? É só uma pessoa, glória a Deus, agora eu sou evangélica. Tá cheio, agora não vos conformeis com esse século. Porque a moda do século é essa. A pessoa diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Né? Diz assim, né? Eu sou evangélico, evangélica. Mas Está cumprindo, está praticando aquilo que está na palavra? Nenhum de nós vai praticar 100%, não somos 100% perfeitos, a começar aqui pelo pastor. Todos nós. Mas há uma diferença da pessoa que está procurando, entendeu? Caminhar, seguir, obedecer. E é o que nós devemos fazer. É o culto racional. A pessoa não, entendeu? Ela não fica fora de si, ela não é extraterrestre, agora não. Ela tem raciocínio, é um culto racional. Você e eu viemos aqui na igreja prestar um culto a Deus. Terça, sexta, domingo, com raciocínio. Eu entendi a palavra, eu vou praticar, eu vou fazer isso. Não nos conformar. Para que isso? Para que venhamos a experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Saber que todos aqui têm função na igreja, todos nós somos membros do corpo de Cristo, através do nosso dízimo, oferta, evangelismo, da oração, do jejum. Hoje entramos na semana do jejum. Praticarmos o que está escrito. Sermos pacientes na hora da tribulação, nos alegrar na esperança e na oração. Perseverar, gente. Muitos não estão fazendo isso, mas que você e eu venhamos fazer. Glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Mas a todos que nos assistem aqui no canal da IECA, passando aqui para pedir que você se inscreva no nosso canal. Quase 90% visualizam aqui o nosso canal e ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no canal da IECA, um canal de bênçãos da Igreja Evangélica Casa de Oração. Deus abençoe a todos.